Fala pessoal, estamos começando nosso primeiríssimo Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala no centro do triângulo sou eu, Lucas, e eu vou estar me apresentando para vocês. Eu me chamo Lucas, eu sempre tive o sonho de ter um podcast, de falar sobre as coisas que eu gosto. Eu acredito que vós que nos escutam, provavelmente também tem o sonho de trabalhar com aquilo que você gosta e que você ama. E eu, juntamente de meus companheiros, a gente sempre amou a cultura nerd e a cultura geek. E é sobre isso que o nosso podcast vai falar. A gente vai falar bastante sobre filmes e séries, um pouco sobre a cultura dos animes também, e a gente vai abordar bastante justamente esse nosso sonho. Eu, particularmente, sempre fui apaixonado por filmes, séries e animes, desde que eu sou bem pequeno, e eles moldaram a maioria das coisas pessoais que eu tenho na minha vida. O meu caráter foi moldado graças aos filmes e séries que eu pude acompanhar. Eu tenho um pouco da minha personalidade que eu pude aprender juntamente dos animes. E eu me sinto muito feliz com isso. E eu me sinto muito feliz de estar aqui conversando com vocês agora. E juntamente comigo vão estar meus companheiros nessa aventura ao lado de vocês. Gostaria de apresentar para vocês meu amigo Rafael. Olá, galera. Então, como o Lucas já falou, eu me chamo Rafa. E como ele falou, eu compartilho dele esse amor pelo universo da cultura pop. Eu sempre gostei muito do universo, principalmente dos filmes. Foi por onde, digamos assim, eu fui inserido nesse mundo, né? Assistia muito filme de terror quando eu era moleque. Os filmes de terror durante a minha infância, assim, foi meu gênero preferido. E depois fui inserido nesse universo das séries, através das séries ali do SBT, teleseriados, etc., Supernatural, Smallville e outras séries, e é o que me moldou ao longo do tempo. Eu também sofri muito do meu caráter e das coisas que eu acredito, que eu penso, assistindo séries, pensando em determinados assuntos através de temáticas que eram trazidas em filmes, em séries, e é uma das coisas que mais me dá prazer hoje. É assistir filme, é acompanhar premiações, é acompanhar séries, é acompanhar animes, ainda que animes não seja muito meu forte comparado aos meus dois amigos aqui, mas eu me considero cinéfilo, principalmente. Eu assisto muita coisa e eu gosto de procurar coisas diferentes para assistir, etc. E eu quero trazer um pouco também disso com vocês aqui ao longo dos episódios. Mas enfim, eu acho que vocês vão conhecer mais um pouco das nossas características, preferências ao longo dos episódios aqui. E eu só quero dizer que é uma honra estar do lado dos meus amigos e estar podendo iniciar esse projeto. Perfeito. E aqui acompanhando a gente também está nosso terceiro e grandíssimo integrante, Bruno. Salve, galera, tudo bom? Eu sou o Bruno. A minha parte nesse podcast é mais voltada para os animes, porque eu sou quase considerado aquele otaku fedido, né? Em relação a anime, que é a minha paixão. É claro que eu também fui inserido a filmes, a séries, e isso é uma coisa que uniu nós três, que fez a nossa amizade ficar até cada vez mais forte. Fora que a gente tá aí 10 anos de amizade, mas a nossa amizade também é muito pautada nessa coisa da gente estar sempre interagindo e conversando sobre série, anime, filme. A gente teve a ideia de trazer isso pra vocês, entendeu? Mostrar um pouco nossas ideias, nossos raciocínios, do que a gente pensa sobre isso. E é isso, cara. Os animes pra mim são, na minha opinião, são as coisas mais legais nesse universo, fora as HQs, os mangás, e também inspiradoras, né? Fazem a gente pensar sobre tudo, sobre a vida, sobre como a gente pode ser pessoas boas, né? Aquilo que molda o nosso caráter, sobre confiança e amizade. Então, é isso que a gente vai trazer aí, mostrar um pouco pra vocês da nossa realidade em relação a essa cultura. Perfeito, muito obrigado, meus queridos. Por enquanto, como vocês podem ver, nós somos 3. Por isso somos um triângulo nerd. Mas a nossa intenção e a nossa pretensão é se expandir em formas geométricas talvez inimagináveis conforme formos conhecendo vocês e nos apresentando nossos pontos de vista, nossas opiniões e conhecendo um pouco melhor de vocês que vão estar nos escutando com o passar do tempo. Falando sobre escutar, nós vamos estar com vocês todas as segundas, quartas e sextas-feiras, mais ou menos por volta das 18 horas ou 6 horas da tarde, como quer que você chame. E vamos estar apresentando vários blocos para vocês com vários tópicos e temas diferentes sobre algumas coisas que vão acontecer no decorrer da semana, sobre alguns assuntos importantes, até mesmo sobre alguns assuntos um pouco mais antigos
que tenham acontecido ao longo de toda essa cultura gigantesca que é a cultura de filmes, séries e animes. Falando sobre isso, vamos começar nosso primeiro bloco, nosso primeiro tópico, e já vamos começar com polêmica. Já vamos começar com um assunto que aí realmente abalou toda a estrutura de Hollywood, veio pra arrastar, veio pra levar tudo que merecia, tudo que podia e tudo até mesmo que não podia. Falando exatamente sobre tudo, nosso primeiro bloco vai ser sobre o filme que veio pra arrasar corações e levar tudo que precisava. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu quero saber de vocês, meus amigos, é assim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Um filme que simplesmente levou todas as premiações que podia. Ele é tudo isso ou ele é um pouco superestimado pela academia de Hollywood? Cara, eu queria começar dizendo que a primeira vez que eu assisti Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eu assisti no cinema. Realmente, eu consegui ir no cinema porque eu já tinha ouvido algumas coisas sobre o filme, sobre a repercussão dele lá fora. E eu tava aguardando, ansioso pra chegada do filme aqui no Brasil. E aí, se eu não me engano, ele chegou com um pouco de atraso em relação aos Estados Unidos, mas chegou. E eu lembro que já tava aí disponível pelos torresmos da vida. Mas eu falei, não, eu preciso ir no cinema assistir isso aqui porque eu preciso prestigiar, porque eu realmente acho que vai ser muito bom. Foi muito melhor do que eu imaginava, de verdade. É um filme, assim, que eu acho extremamente criativo, extremamente criativo. Eu vi alguns podcasts, alguns vídeos comentando que ele teria algumas questões de roteiro que a gente já viu algumas vezes sendo trazidas em outros filmes, em outras produções. Contudo, eu acho que ele traz isso de uma forma, com uma roupagem tão diferente. Ele faz isso com uma mensagem tão legal. E, cara, eu achei assim, me apaixonei pelo filme. De verdade, eu me apaixonei muito pelo filme. Quando eu saí do cinema, inclusive, eu lembro que eu tava com a minha noiva e ela perguntou assim: você acha que vai chegar bem no Oscar? Você acha que pode chegar nas premiações? Porque ela também gostou muito. Eu lembro que eu falei assim: olha, eu acho que o filme tem qualidade pra isso, mas eu não sei se ele vai conseguir chegar com força nas premiações, porque não é o tipo de filme que normalmente a gente vê sendo premiado. E como não foi minha grande surpresa, né, de chegar nessa altura do campeonato, aí ao final da temporada de premiações de 2023, e ver que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo se tornou o filme com o maior número de premiações na história do cinema. Dentre todas, né? Não falando necessariamente do Oscar, mas juntando Oscar, sindicatos e qualquer outro tipo de premiação independente, etc. Então, assim, acho que existe muito espaço pra gente discutir se ele realmente merece ser o que mais levou. Talvez isso seja discutível, mas eu acho que definitivamente merece sim ser abraçado como foi, ser amado do jeito que foi, do jeito que tem sido. Eu acho que é um filme que ele traz uma mensagem muito bonita sobre família, sobre possibilidades, sobre correr atrás daquilo que você ama. Eu acho que é um filme que ele tem... A edição desse filme é absurda, assim, é absurda. Foi uma das coisas que quando eu saí, eu falei pra minha noiva, eu falei, olha, eu não queria ser a pessoa que pegou esse filme pra editar, de verdade. Então eu acho que, assim, se é o filme que merecia estar no topo na história do cinema como o maior premiado de todos, a gente pode discutir. A gente tem aí Poderoso Chefão, O Senhor dos Anéis, enfim, dentre diversos outros grandes filmes. Então a gente pode discutir, sim, eu acho que é espaço para discussão. Mas eu acho que não dá pra gente desmerecer os méritos que esse filme alcançou. Acho que não dá pra desmerecer o que ele foi feito. Fora que, sem contar questões de representatividade, pessoas asiáticas, né? Sem contar, tipo, ter uma protagonista com mais de 55, acho que 60 anos, como a Michelle Yeoh, lutando artes marciais e tendo uma abertura muito grande pra fazer diversas coisas ali no filme, resgatando o Ke Huy Quan, né, que estava há mais de 30 anos sem ter um papel relevante no cinema. Então, assim, eu acho que é muita coisa que é interessante nesse filme. Além dos méritos, tem os méritos dele em tela, mas tem os méritos extra-tela. Então, eu acho que sim, é um filme que merece sim as premiações que ele levou e merece sim ser amado e ser revisitado também ao longo do tempo. Vai ser uma coisa interessante para mim ver se ao longo do tempo, eu acredito que sim, mas eu quero ver se ao longo do tempo ele vai conseguir manter esse amor e esse carinho, né, do público, dos críticos, etc.
Beleza, perfeito. Eu acho que a gente não tava lá quando... Na verdade, eu tenho certeza que a gente não tava lá quando o primeiro Poderoso Chefão, por exemplo, foi lançado, né? Mas o que a gente tá vendo agora é basicamente o próximo filme cult, né? Talvez daqui a algumas décadas, algumas gerações, esse vai ser o filme que talvez nossas próximas gerações vão olhar pra trás e falar, cara, esse filme aqui, quando foi lançado, ele realmente abalou estruturas. Ele veio pra mudar completamente o estilo cinematográfico que a gente tá vendo. Não só falando na questão cinematográfica, mas o próprio universo do filme, ou melhor, os multiversos que o filme aborda, ele faz de maneira maestral, ele faz de uma forma primorosa, né? Como eu gosto de falar essas semanas, desde que eu vi esse filme, é que a Marvel tentou, mas só tudo em todo lugar conseguiu de fato mostrar pra gente o que é, de fato, o multiverso. Ele realmente mostra de uma forma primorosa. Mas é aquele negócio, como o próprio Rafa falou, não só dentro de tela, mas fora de tela, realmente foi um feito totalmente fora do normal o que eles conseguiram, né? Foi uma equipe de 9 pessoas que nem sabiam o que era CGI, não sabiam mexer com CGI de fato. Eles viram vídeos no YouTube, né? Inclusive no próprio discurso do Oscar, os Daniels falaram que tiveram que ver vídeos no YouTube para poder aprender a mexer com efeitos visuais. E isso você já consegue imaginar o amor que foi colocado na produção do filme. O carinho que eles realmente queriam demonstrar em tela e conseguiram, de fato, demonstrar o que eles queriam realmente. Então, o filme ele tem uma história não só dentro dele, ele tem uma história fora dele. É quase como se fosse um filme dentro de um filme, que mostra pra gente que você não precisa de uma mega, ultra, super produção gigantesca, com milhões e milhões de dólares envolvidos, um marketing pesado. Você só precisa de empenho, você precisa de esforço. Você não precisa de um super mega ator conhecido, falado. Não que a Michelle Yeoh não seja uma atriz que seja totalmente desconhecida, mas de fato, pela idade, pelo fato dela ser mulher, realmente isso foi uma quebra de paradigma, isso foi uma quebra de expectativa muito grande. Você vê que realmente tudo em todo lugar ao mesmo tempo ele vem, não só dentro das telas, ele vem arrastando e mostrando o que é verdadeiro uma obra, o que é uma verdadeira obra de arte, fora das telas do cinema também. Mas fala pra gente, Bruno, o que você acha desse filme? Cara, eu não tenho muito o que falar, a não ser só elogiar desse filme, né? Como vocês disseram, ele não teve uma produção milionária ou um marketing milionário. Até eu assisti o filme, quando me falaram sobre ele, eu nem sabia que esse filme estava no cinema, porque o marketing dele também não foi lá o dos melhores. Mas é aquilo, né, cara? O filme, ele apresentou uma forma diferente de tudo, um relacionamento, de uma convivência com uma mãe e uma filha. O filme mostrou realmente como é a realidade de uma maneira engraçada, entendeu? Ele te ensinou, como eu tava vendo com a minha namorada, a gente riu, a gente chorou. Então é um filme que ele entrega tudo, entendeu? Que tipo, o cara pensa que não vai sair nada dali e o filme entrega tudo. Os Oscars foram totalmente merecidos, alguns discutíveis, como de atriz coadjuvante, mas os Oscars foram muito merecidos, entendeu? As premiações foram muito merecidas. Só que é aquela questão também, né? Hoje a gente vê esse filme como um marco, uma coisa maravilhosa do cinema. E a gente tem que ver se ele vai envelhecer tão bem quanto o filme que ele desbancou, né? Que foi O Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Porque hoje O Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei continua sendo um filme maravilhoso, um sucesso, pra ver se o Tudo em Todo Lugar vai conseguir. Eu acho interessante essa questão da comparação, né, com O Retorno do Rei. Porque O Retorno do Rei, salvo engano, só existem 3 filmes que ganharam 11 Oscars, e eles são os recordistas. O Retorno do Rei é um deles. Mas se eu não me engano, dentre esses, O Retorno do Rei foi o único a levar todos os Oscars para o qual ele foi indicado. Então, tipo, outros filmes levaram 11 Oscars, mas foram indicados para mais Oscars nos anos em que levaram. O Retorno do Rei, salvo engano, ele levou 11 Oscars de 11 indicações. Eu acho isso muito top. E assim, apesar de como a gente falou, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele não levou essa quantidade grande de Oscars, ele levou 7, salvo engano. Só que mesmo assim, eu acho que isso é muito interessante pra gente ver como o filme ele foi amado de uma maneira geral, né? Porque ele foi o maior premiado, ainda que ele tenha recebido só 7 Oscars, entre aspas, 7 Oscars, mas ele foi amado pela academia, ele foi amado por crítica, porque ele recebeu muito prêmio da crítica, ele foi muito abraçado pelos críticos de modo geral,
E uma coisa que eu achei muito legal é que, por exemplo, no Oscar, mas também que se a gente visse Globo de Ouro, SEG, que foi o Sindicato dos Atores, dentre outras premiações, a gente via as outras pessoas vibrando. As pessoas vibravam quando Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhava alguma coisa. Então, que Rui Kwan subia no palco, a galera vibrava. Michelle Yeoh subia, a galera vibrava. Os Daniels subiam ganhando direção, ganhando roteiro, a galera vibrava. Então, assim, o filme, ele foi amado. Eu acho que isso que é mais interessante da gente ver. O filme, ele foi realmente amado, ele foi abraçado mesmo pelo público, pela crítica, pelos seus companheiros de profissão, sabe? Então, assim, eu acho que isso por si só já fala muito sobre o que o filme é. Mas aí puxa uma polêmica. Será que não é por causa dessa monetização de tanto amor e tanta alegria em cima desse filme que ele ganhou o melhor filme? O que vocês acham? Cara, vamos falar sobre essa polêmica então. Eu quero começar citando um nome aqui. Aproveitando o gancho da vencedora de atriz coadjuvante, eu quero falar um pouco sobre a Jamie Lee Curtis, cara. Pra mim, na minha opinião, eu acho que o filme ele se sobrepassa muito na personagem interpretada pela Jamie Lee Curtis. Eu acho que, pra mim, a Daydream, a personagem da Jamie Lee Curtis, ela tem muito tempo de tela. Tempo até demais. Poderia ser abordado outros personagens, talvez. Dentro do multiverso de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, a gente é apresentado alguns outros personagens coadjuvantes que simplesmente estão ali para cenas de lutinha genéricas com a Michelle Yeoh ou até mesmo Tim Kwan, que simplesmente eles estão ali para lutar e para apanhar, aparentemente. É bater e apanhar. E eu acho que o tempo de tela que foi dado ali para aquela personagem poderia ter sido melhor abordado com talvez outras pessoas, outros personagens. De novo, fazendo um comparativo com O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que sim, ganhou 11 das indicações no Oscar. Cara, O Senhor dos Anéis, ele tem uma produção gigantesca, não tem nem como comparar. O tanto de pessoas que você tem numa guerra, em O Retorno do Rei, lutando de um lado pelos orcs, do outro lado pela aliança, é imoral. Não tem comparação com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e seu elenco. Mas eu acho que poderia ter um pouco mais de brilho, um pouco mais de projeção nos personagens de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Né? Saindo um pouco do hype, saindo um pouco do amor. Você falta um pouquinho de esmero. Você sente uma falta de esmero nos personagens coadjuvantes, exceto, claro, a família ali que envolve a trama e a personagem da Jamie Lee Curtis, que foi a vencedora do Oscar de atriz coadjuvante. Cara, mas tipo assim, em relação à atuação, eu acho que os principais que foram citados, né, no caso da família, foi perfeita. É claro que, na minha opinião, a filha deveria ter ganhado o Oscar, né? Porque ela fez o filme ficar mais empolgante, ela teve aquele tchan quando ela chegou, ela chegou chegando, entendeu? Então, pra mim, ela realmente merecia. Eu fiquei feliz com a premiação, mas, em comparação no Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, eles mostram a história, tem toda aquela subtrama e tal, toda aquela situação, eles mostram o ponto de vista do Legolas, mostram o do rei e tal. Só que, no caso de Tudo em Todo Lugar, o foco é a família, entendeu? Então, tipo, adicionar outros personagens já ia ficar muito... já ia fugir muito da história, entendeu? Do roteiro. Porque, se eu não me engano, o cara que era chefe de cozinha lá, do restaurante que uma das personalidades dela trabalhava, uma delas no multiverso trabalhava, tipo, ele conta um pouco da história dele, entendeu? Tipo, apresenta ele de uma forma que a gente, pô, beleza, bacana. É tipo uma tirada de humor ali e tal, tranquilo. Depois mostra ela tentando ajudar ele a resolver aquele problema. Eles ainda tiram com o filme Ratatouille, porque falam que o que tava cozinhando dentro dele, que tava ajudando ele na cozinha, era um rato, né? Só que era um esquilo, alguma coisa assim do tipo. Uma espécie de guaxinim, algo assim. O Draco do Shaolin. E, tipo, é muito bacana isso, porque, tipo, eles mostram ali, tipo, um pouco de uma coisa fora daquela família e eles entregam aquilo, e aquilo é bom, é legal. Pô, beleza. Tá bom. Aquele cara não vai ganhar um prêmio de coadjuvante. Mas eu achei bacana ele ter aparecido, ter citado ali. Por quê? Porque o principal ali é a família. O que vai mostrar ali é a família. Não só como eu disse quando a gente conversou, que a história de amor que eles mostram não é de um homem e de uma mulher. Porque isso já tá saturado já no cinema, entendeu? É a história de uma mãe e de uma filha.
entendeu? Então, tipo, isso é uma novidade, né, que o cinema tá trazendo ultimamente, né, que é mais aquela aceitação da família, de um pai com problema com o filho, ou uma mãe com problema com a filha, que é uma coisa mais real e funcionou muito bem. Então, mas sobre isso, você não sente falta, por exemplo, de uma aprofundação no Gon, personagem interpretado pelo James Hong? Eu senti que faltou um pouquinho dele no filme, sabe? Dessa tristeza, desse sentimento, até mesmo dos problemas causados pelo relacionamento dele com a Evelyn, personagem da Michelle Yeoh, sabe? Por que ela saiu de casa, de fato? O que faz ele ser um personagem temido pela protagonista? Então eu sinto que faltou um pouco de tela ali, faltou um pouco de aprofundamento nesse personagem do pai. Mas em relação a isso, como eu falei, tipo, ele faz parte meio que da trama principal, como mostra no multiverso. Ele era meio que o chefe da organização que estava treinando a filha, tanto que ele queria que matasse tanto a filha dele quanto a neta dele, entendeu? Então, tipo, ele não é que ele se torne temido, é que é tipo assim, ele não é um problema ali no filme, entendeu? O filme ele é muito direto na problematização ali, no que tem que ser resolvido, entendeu? Então, tipo, se ela teve um problema com ele, a gente sabe, entendeu? Porque é aquilo da cultura asiática. Os pais asiáticos, eles sempre esperam mais dos filhos, entendeu? Eles sempre querem que o filho seja excelente em tudo, então eles sempre têm aquele peso da responsabilidade de trazer orgulho e honra pra família. Então, tipo, nisso a gente já sabe como é, então ele entrega uma história muito boa e acho que tem defeitos, tem, como tu falou, em relação a ele, que poderiam ter aprofundado ele, mas eu acho que não foi necessário um aprofundamento na questão do pai e filho, entendeu? Eu acho que ia fugir um pouco do principal. Em relação a esse assunto dos personagens, eu entendo os dois pontos de vista de vocês. Eu concordo com o Lucas que eles apresentam algumas questões contra outros personagens tão interessantes que tu fica querendo saber mais. Parece que fica assim, cara, mas isso aqui pedia por um detalhe a mais, isso aqui pedia por um comentário a mais, por um pouquinho mais de aproveitamento, um pouquinho mais de tempo de tela dessa relação. Ao mesmo tempo eu também entendo quando o Bruno fala que o foco da história realmente era a família. Então, tipo, é aquele núcleo ali da relação da mãe com a filha e também ali o personagem do Ke-Huy Quan, né? Correndo por fora ali, mas meio que embolado ali como um núcleo principal. Eu acredito que, no fim das contas, o filme, ele consegue passar a mensagem que ele gostaria de passar com o tempo de tela que ele dá ali para suas histórias. Ainda assim, eu acredito que tinha espaço, ele tinha pelo menos uns 10, 15 minutos sobrando para tu acrescentar em certas histórias. Por quê? Não que o filme deveria ser mais longo, mas a questão eu acho que no final, por exemplo, ele se torna levemente repetitivo. Levemente repetitivo, por quê? Chega um momento do filme que eu senti que, tipo, eu já tinha entendido o que o filme queria me passar. Eu tinha entendido a moral da família, eu já tinha entendido a questão da relação da filha, das possibilidades, do multiverso, eu já tinha entendido tudo aquilo. E tava massa. Só que chega um momento, assim, que parece que ele continua martelando aquilo e a sensação que eu tenho é que ele dá uma perdida de leve ali no final na sua loucura. Parece que ele quer crescer mais, parece que ele quer ficar mais louco, trazer mais coisas absurdas, e com isso ele acaba estendendo um pouco ali, ficando um pouco prolixo. E eu acho que esse tempo, por exemplo, poderia sim ter sido adicionado pra gente tratar de algumas outras relações e de alguns outros personagens. Mas assim, no fim das contas, não acho que seja algo prejudicial ao filme, necessariamente. Entendeu? Acho sim que era um detalhe que poderia ter sido retocado ali e tal. Mas eu lembro até que aí fazendo o meu jabá, né? Meio segundo de jabá, que eu tenho um Instagram onde eu escrevo sobre os filmes. E aí eu escrevi sobre o Tudo em Todo Lugar e eu lembro que eu dei nota 10. Justamente porque eu até comentei. Eu acho sim que ele tem problemas. Só que eu acho que a novidade que ele traz, novamente, e a forma como ele faz isso... Gente, por favor, a cena lá do cara tentando sentar no negócio pra conseguir um objeto, pra conseguir acessar um outro multiverso, sabe? Ou então a forma como ela vai trocando, assim, a personagem principal da Michelle Yeoh, ela vai trocando ela vai aprendendo coisas, né? Ela vai fazendo coisas pra ter acesso a habilidades de outras linhas do tempo, e como ela vai utilizando isso rapidamente nas lutas.
as questões visuais, a vilã do filme, não trazendo só a questão do comentário da moral, do tema que ela traz, mas o visual dela, a forma como ela é introduzida, sabe, tudo isso é tão incrível, foi tão incrível pra mim quando eu assisti a primeira vez. E apesar de eu reconhecer certos problemas, como eu tô falando, esse exagerozinho no final, essa questão de, parece que falta ali em um outro momento algumas discussões, o aprofundamento em algumas relações e alguns outros detalhezinhos ao longo do filme, eu acho que isso não rouba, assim, o brilho dele, sabe? A simplicidade até, se vocês verem, por exemplo, quando ela é transferida pela primeira vez para uma espécie de multiverso, assim, que aí a tela meio que quebra no meio, e gente, é um efeito tão simples, mas ele é tão bem aplicado, sabe? É incrível, assim, então é isso. Eu entendo os dois pontos de vista, inclusive, eu reconheço algumas falhas, mas eu acho que no fim das contas, isso não afeta, não tira nem um pouco, não tirou pra mim o brilho do filme, em nenhum momento. Eu queria perguntar mais uma coisa pra vocês, trazer aqui mais uma polêmica. O que eu quero saber é, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele estreou inicialmente em 10 sessões de cinema. O que eu quero saber é o seguinte, o que fez o filme ser grandioso do jeito que ele tá, e ser indicado a tantos Oscars e ser um sucesso nas bilheterias, foi justamente o boca a boca. Vocês acham que realmente um filme de baixo orçamento ele pode ser grande graças a esse boca a boca, ou ele tem que ter algo totalmente inovador? Cara, nessa questão, Tudo em Todo Lugar chegou com uma inovação e ganhou o Oscar. Mas aí também tem o Parasita, entendeu? Que era um filme boca a boca. Todo mundo chegou e falou, assiste aí e tal, que é um filme bom. Um filme pra ser bom, com baixo orçamento, ele tem que trazer uma novidade. Porque tu não vai querer ver os Vingadores feito aqui em casa. Vou fazer os Vingadores lá em casa, entendeu? E postar lá no cinema, boca a boca, vai lá que o filme é bom. É aquela questão, se tu tem um roteiro de qualidade, a partir do momento que tu se empenha pra fazer aquilo, faz tudo certinho que vai dar certo, entendeu? Se o filme passar aquilo que ele quer passar, pronto. O filme já fez o que ele tem que fazer e ele vai chegar bem mais longe do que tu imagina, entendeu? Porque eu tenho certeza que os produtores não acharam que eles iam estar no Oscar recebendo 7 premiações, assim, pô. Ser o filme mais premiado da história, assim, pode ser que tu pegue um filme antigo e faça um reboot aqui e tal, e o filme vai ficar bom, mas duvido muito que ele vai ser tão premiado como um filme com uma história original, com uma história única, que chega impactando, assim, a galera. Eu acho também, eu concordo que, assim, só pra acrescentar, inclusive, uma informação, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi a maior bilheteria da A24 até hoje. Ele fez mais de 100 milhões, eu acho, ele custou, 15, sei lá, uma coisa assim. Ou menos até, não lembro. Então, assim, foi um sucesso pra filmes independentes, foi um sucesso pra outra coisa também, que existia também uma lógica muito de filmes que são lançados fora, antes de setembro, não tem chances de ganhar Oscar, porque tem ali a temporada de premiação. E, inclusive, isso foi algo que mudou muito esse ano, não só com Todo Lugar ao mesmo tempo, mas com outros filmes que chegaram fortes, como Elvis, por exemplo, que teve várias indicações, Batman, que recebeu uma outra lembrança, em premiações de modo geral, não só no Oscar, que foram lançados fora desse período, né? Falando especificamente da tua pergunta, Lucas, eu concordo, eu acho com o Bruno, eu acho que o filme ele realmente precisa ter algo muito magnífico, porque é até uma questão de probabilidade. Se tu lança em 10 salas de cinema, pra te conseguir que gente suficiente assista e espalhe a tua palavra por aí, se tu for mediano, vai ser um filme mediano, que a pessoa foi lá, assistiu, passou, beleza e tal, foi legalzinho, ela pode até comentar, eu assisti um filme aí fora do circuito tradicional, fora do que a gente tá acostumado, que eu achei legal. Mas num período que a gente vive com streamings, enfim, com coisas sendo pirateadas na internet de forma tão fácil, muitas vezes a pessoa vai falar assim, não, eu espero quando chegar aí no stream da vida, ou qualquer coisa do tipo, eu dou uma procurada. Então eu acho que ele precisa ser bem inovador, ele precisa ser bem fora da caixinha, para que ele consiga ganhar o boca a boca de verdade. Eu ainda adiciono mais. Eu acho que muita gente que foi assistir esse filme entrou na sala só pra namorar. E parou, olhou assim, caramba, esse filme é bom. Aí continua assistindo. Entendeu? Eu acho que foi assim que começou. Cara, eu fico pensando em fenômenos, por exemplo, o fenômeno Sharknado, que é um filme de baixo orçamento, obviamente, né? Mas ele ganha no boca a boca. Ele realmente ganha no boca a boca. Ele não traz algo inédito,
fato, já foi abordado inúmeras vezes, filmes de tubarão, filmes de desastres naturais no cinema. Mas, cara, ele de fato é um filme que ganha no boca a boca. O que eu quero saber é que a gente não tem uma prospecção, a gente não tem uma visão do futuro, do que pode vir por aí depois de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo realmente abre margem para que novos filmes independentes, para que novos protagonistas, para que novos diretores possam surgir com as suas ideias criativas sem gastar muito. Mas é exatamente isso. O problema de Tudo em Todo Lugar é que ele é um filme muito bom, e que pra alguém conseguir chegar perto, ele botou, tipo assim, o patamar de Hollywood lá no alto, entendeu? Então, pra alguém conseguir fazer uma coisa parecida, o cara vai ter que ralar muito, velho. O multiverso, o cara simplesmente apresentou o melhor multiverso que tem, entendeu? É isso aí, eu concordo. O sarrafo com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ficou muito lá no alto, assim. Fica complicado, realmente, de tu reproduzir algo desse tipo. E assim, eu só vou fazer um comentário sobre Sharknado, que é: Sharknado merece uma pauta específica aqui no futuro, porque pra mim Sharknado é um fenômeno, assim, inexplicável, cara. É inexplicável isso, então é só isso que eu vou deixar dito. Eu apoio totalmente. Inclusive, fãs de Sharknado me adicionem, tá? Vamos se seguir. Porque Sharknado é incrível e eu sempre vou defender essa saga de filmes, tá? Ainda falando um pouco mais sobre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, uma pauta que eu acho muito importante é justamente a pauta que o Lucas disse sobre a representatividade que ele dá. É uma coisa que, de fato, a gente vê bem pouco no cinema e, principalmente, bem pouco em premiações. Inclusive, rolou o boicote de alguns atores, né, de alguns atores e atrizes a respeito de algumas premiações, justamente sobre essa falta de representatividade na cultura, né, nas premiações, de fato. Então, eu acho que um filme assim, ele realmente é muito importante para que a gente possa abrir vaga, abrir nossos olhos até, obviamente, a tela dos nossos cinemas e das nossas televisões, para que a gente possa ver mais dessa representatividade. Realmente, ainda bem que o cinema de Hollywood tá dando espaço para esses filmes, né? A gente também consegue ver isso com RRR, que ganhou o Oscar, né, de música. Então, tipo, eu achei muito bom eles terem ganhado. A gente tem que falar desse filme aqui, que esse filme é muito bom. Então, aos poucos, o cinema mundial tá conseguindo seu espaço ali e o cinema asiático tá chegando com tudo. Eu acho que, inclusive, Lucas, você tem mais algum ponto pra trazer sobre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, especificamente? O Bruno aqui tem. Porque senão eu acho que a gente vai continuar discutindo sobre ele, já entrando na questão do Oscar, que a gente vai trazer aqui umas questões do Oscar pra comentar, mas o Bruno quer finalizar aqui. Só pra finalizar mesmo, eu queria, tipo, uma menção rápida, assim, sobre o que o filme passou, assim, pra vocês. Como expõe o que vocês absorveram do filme. Porque, como eu falei, tipo, pra mim, o filme, ele é um filme muito engraçado. Nas cenas da família, ele dá aquela tensão, dá aquela tristeza, com aquela melancolia, assim. Cara, eu chorei por causa de uma pedra, entendeu? Vários filmes de ação passam que a gente tem que resolver tudo na porrada, tudo no confronto, bater de frente. Mas quando ela chega e tenta resolver os problemas de todo mundo de uma maneira diferente, ela mostra que a gente tem que fazer isso também. Resolver nossos problemas não é sempre chegar lá, explodir e bora tudo no soco. Os animes já ensinam, né, a usar o discurso no jutsu pra vencer brigas. Mas, enfim. Cara, pra mim, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele consegue juntar, ele consegue fazer jus ao nome. Ele realmente junta tudo em todo lugar no mesmo filme. Ele tem sua pegada de drama, ele sabe fazer drama. Ele tem a comédia. Pra mim, talvez, passou levemente na comédia. Levemente. Mas ele ainda pega legal. Gostei, cara. Cara, eu acho que passa um pouquinho da comédia. Eu acho que ele se sobressai, principalmente naquele mundo, naquele multiverso de mão de salsicha ali. Foi assim, além. Eu acho que não precisava. Mas é legal. Mas ele te pega, ele te conquista, sabe? Ele te faz rir, ele te faz chorar na medida certa. Ele tem ação, o que é muito bom também. E ele traz não só uma problemática atual, como uma resolução inovadora. Então ele traz o problema da família, que é um problema que a gente sempre teve. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu família. Mas a gente começou a reparar um pouquinho mais, talvez depois da pandemia. A gente ficou um pouco mais tocado depois de ficar em casa tanto tempo. Depois de olhar para os nossos. Realmente as famílias começaram a se unir um pouco mais. Ou a se separar um pouco mais, dependendo de como é a família de vocês.
mas a família se tornou um assunto mais observado, mais analisado e se tornou um assunto maior, um assunto mais importante. E o filme ele consegue abordar isso de uma maneira radical, pelo fato de mostrar como uma mãe com uma cabeça totalmente dividida, com diversos problemas para serem resolvidos, e uma filha que está passando pela pior fase da vida, que é a fase da rebeldia e da juventude. Como essa mãe ela vai conseguir lidar junto do resto da família para resolver esse problema com a filha dela. Pra mim, assim, fugindo um pouco desse tema da família, que é o tema central, como o Lucas destacou, e óbvio, é o que mais toca a gente, é o que mais chama atenção. Mas acho que além disso, tem um outro tópico que, inclusive, tem uma frase no filme que fala sobre isso, que eu acho que fala assim: a gente escolheu você, a sua versão de Evelyn, acho que é Evelyn o nome da personagem principal, a sua versão de Evelyn, porque você é a que, tipo, menos teve sucesso. Você, tipo, não teve sucesso em nada. Então, assim, você é a que mais tem possibilidades. E eu acho isso muito legal, porque eu acho que o filme também, ele mostra sobre possibilidades. É isso. Eu acho que ele mostra como uma única pessoa, ela pode viver diversas coisas, ela pode viver diversas vidas, ela pode fazer diversas coisas. Vai ter coisas que pode ser que tu tenha sucesso, pode ser que tu não tenha, mas eu acho também que ele faz ali um comentário, ou pelo menos assim eu interpretei. Hoje, assim, beleza, tu pode não ter tido sucesso até agora, mas não significa que você é uma pessoa inútil, não significa que você não serve pra nada, só significa que, de repente, a sua hora não chegou. Vou colocar dessa forma meio esotérica, mas que, assim, você tem chance, sim, de ter sucesso, você tem chance de fazer algo muito bom, sabe? Eu acho que algumas histórias até que a gente vê de pessoas de sucesso, sabe? Que, sei lá, fulano de tal não pintou seu primeiro quadro antes dos 70 anos, fulana de tal, com 40 anos, estava sendo demitida do seu emprego, não sei o quê. A gente tem esse costume de se comparar muito, né? Tipo, porque eu tô com 24, e o fulano também tá com 24, só que eu não tenho emprego, o fulano tem, tipo, uma empresa de sucesso. E eu acho que o filme, ele faz um comentário secundário, né? Pegando um pouco esse tema, que é assim, possibilidades são inúmeras, assim como as chances de sucessos e insucessos também são inúmeras. O que não dá é pra você parar. Não é você parar no tempo. Não é porque você teve sucesso com uma coisa que não significa que você não pode aprender uma coisa nova, e não é porque você não teve sucesso até hoje que não significa que você não pode ainda vir a alcançar algo muito bom. Que você não pode conseguir ainda vir a conseguir algo muito bom. Então, eu acho que isso, assim, foi uma... Claro, fora a parte da família, que é o tema mais principal e mais coração ali do filme, eu acho que é uma coisa que me tocou bastante. Perfeito. No final, o filme ele te abraça, te dá um abraço quentinho e fala: tá tudo bem, você consegue, você é capaz. E aí, então, agora, a gente vai ainda tocando um pouco em tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Já que foi o grande ganhador da noite. Mas a gente vai passar para falar do Oscar. Algumas polêmicas, os vencedores, a galera que ficou de fora, que foi esquecida. A gente vai fazer um compiladão. E eu mesmo acho que vou começar comentando aqui filmes de terror sendo esquecidos pelo Oscar, filmes de fantasia sendo esquecidos pelo Oscar, porque é muito doido que no ano onde a gente tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, um filme comédia, fantasia, viagem no tempo e tão bizarro, sendo indicado e ganhando, sendo o maior ganhador da noite, levando 7 Oscars. Aí a gente também tem filmes sendo completamente inovados, No, do Jordan Peele, sendo completamente inovado, a Mia Goth por Pearl sendo completamente inovada, sabe? E quando eu digo completamente inovada, gente, não é só questão de ter recebido ou não indicação e ganhar ou não, mas é que são nomes que não apareceram na discussão das grandes premiações. Você pegava nas repercussões das premiações, você via que os nomes não eram citados, basicamente, assim, com reais chances de chegarem a essa indicação, sabe? E isso, pra mim, é bizarro. Tem uma entrevista da Mia Goth que ela comenta sobre isso, que ela fala que o Oscar ele tem que mudar essa mentalidade, e eu concordo muito. Acho que o Oscar ele tem que mudar essa mentalidade. Os filmes de terror, os filmes de fantasia, de modo geral, claro que a gente tem exceções, como a gente mesmo citou aqui, Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei. Só que mesmo assim, existe, por exemplo, uma discussão que eu já ouvi algumas vezes sobre que o Senhor dos Anéis 3, e aí a gente cada um vai ter a sua opinião, mas Senhor dos Anéis 3, ele não é necessariamente o melhor dos 3. Só que dá aquela sensação de que os caras esperaram 3 filmes, esperaram fazer sucesso 3 filmes, esperaram estourar 3 filmes pra eles realmente darem premiações a rodo pra Senhor dos Anéis, entende? Então, assim, isso precisa mudar. Eu acho que o Oscar ele tá se mudando. Vitória de Parasita, trazendo
foi o primeiro Oscar de melhor filme para um filme estrangeiro, né? Que não é em língua inglesa. Os Oscars aí da Michelle Yeoh, do Ke Huy Quan, que são atores asiáticos, que levaram esse ano. Mas eu acho que certas ausências, assim, certos atores, atrizes, filmes, diretores ficarem de fora das discussões, no mínimo, eu acho que é inadmissível. E aí, falando um pouco das vitórias, como eu falei, assim, eu acho que das vitórias de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eu discuto duas. Particularmente, não sei se meus amigos assistiram Os Banshees de Inisherin. Gente, esse filme é muito doido. É muito doido. E, pra mim, a principal força dele é justamente o roteiro. Ainda que eu ame, como a gente acabou de falar aqui, sobre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas eu acho que a força do filme, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ela tá muito mais na direção e na edição do que necessariamente no roteiro. Eu acho que Os Banshees de Inisherin merecia esse prêmio de roteiro. Ele merecia esse prêmio no lugar de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E em relação também ao prêmio de melhor atriz coadjuvante. Das 5 indicadas, a Jamie Lee Curtis era a minha menos preferida. A Um Chao por A Baleia eu sabia que não tinha chance de levar, mas a gente tinha a Stephanie Hsu por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, como o próprio Bruno citou. Eu acho que merecia mais do que a Jamie Lee Curtis. A gente tinha a Carrie Condon por Os Banshees de Inisherin, e a gente tinha a Angela Bassett por Pantera Negra, que eu acho que seria um prêmio, inclusive, também super importante. Uma atriz negra ganhando por um filme de super-heróis. E ela foi bastante premiada no início da temporada de premiações. Então eu acho que, apesar de eu amar Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo... Salvo engano, que a atuação dela foi a única coisa que salvou no filme. De acordo com muita gente também concorda. É isso e figurino, né? Tanto que Pantera Negra levou o prêmio de melhor figurino. Enfim, eu acho que eu discuto eles, sabe? Pra Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Pra mim, eu acho que o Oscar, ele faz uma certa média pra dar uma representatividade, visto que de uns anos pra cá, a internet ganhou muita voz, existe muita voz no povo, né? E óbvio que a academia, ela começou a reparar que a voz do povo é a voz de Deus. E eu acho que o Oscar, ele tenta fazer uma média que ele começou lá atrás em Parasita, e agora ele tá tentando fazer essa mesma média no Oscar, por exemplo, desse ano. De fato, é bom termos essa representatividade, é bom termos essas vozes sendo premiadas, mas eu realmente acho que faltou aproveitar o leque de oportunidades, o leque de representatividade. Você já tem representatividade para você trabalhar em cima e expandir ela para o público. Só que não é usada tão corretamente pelo Oscar. Como é o caso de, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que de fato arrastou tudo, mas nem todos precisava de fato. Concordo com algumas pautas que o Rafa falou, por exemplo. Mas eu acredito que, de fato, você precisa dar mais voz, né? No caso, para mim, o Oscar, ele tentou fazer essa média ali com, por exemplo, RRR, né? Com a música canção original Nato Nato, e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, juntamente da Michelle Yeoh e o Ke Huy Quan. Mas falta, em premiações como o Oscar, de fato, dar voz, de fato. E você dar voz não é só você premiar e falar, toma aqui, leva pra casa, é teu. É de fato você dar uma vida, trazer emoção, de fato. E isso falta bastante no Oscar. Cara, já tirando um pouco dessa vibe pesada aí de Oscar ser majoritário, né? Eu concordo, mas aquela situação, né, cara? É um monte de gente que não entende. Dando prêmio pra filme, então é aquilo, né? Mas é tipo assim, olha, eu queria abordar com vocês aqui em relação à premiação sobre melhor animação. Vocês acharam que o Pinóquio de Guilherme Del Toro merecia? Eu acho que não. Pra mim era o Gato de Botas. Eu posso opinar muito pouco, cara, porque infelizmente esse Oscar, eu não consegui fazer a minha maratona tradicional, então eu não consegui assistir muitos dos filmes. Eu assisti todos os 10 indicados a melhor filme, né, mas eu não assisti alguns outros, como por exemplo a questão de animação. Eu assisti A Fera do Mar e assisti Pinóquio. Não assisti o Gato de Botas, não assisti os outros dois também, Marcel The Shoes On e o outro que eu esqueci qual foi. A Red eu assisti. Mas esses outros dois eu não assisti, Gato de Botas justamente o que tu tá trazendo. Mas eu acho que, fazendo um breve comentário, eu acho que o Pinóquio do Guilherme Del Toro, ele é muito forte na temática, assim, eu acho que ele é muito forte na própria Del Toro. Del Toro é amado pela academia, assim, eu acho que a força dele também, a existência dele por trás é muito Mas importante. é isso que a gente aborda, entendeu? Tipo,
É muito mais fácil tu dar um Oscar pra um filme do Guilherme Del Toro do que um filme da DreamWorks, entendeu? Que é só a Disney que ganha, é só os independentes que ganham. Mais ou menos também, porque assim, se a gente parar pra pensar, Shrek ganhou, acho que foi o primeiro Oscar de animação foi justamente do Shrek, da DreamWorks. Mas assim... Parando pra pensar em Red também concorrendo pela própria Disney, então. É verdade. Inclusive foi bem interessante ver que normalmente o Oscar ele fica nesse eixo Pixar-Disney, né? E não foi esse ano. Mas assim, novamente, eu não posso fazer uma comparação direta entre os dois filmes, porque eu não assisti Gato de Botas. Mas eu acho que tem um mérito muito grande, sim, na vitória do Pinóquio. Eu acho que ele tem um valor de produção muito, muito grande. Realmente, em relação à produção, tudo foi feito com madeira, trilha sonora. Ora. Só que é aquela situação, né? É um filme bom, uma história não tão boa, mas a animação tá ok. Se for pro lado da animação, beleza, vamos lá dar o prêmio pra ele. Mas o Gato de Botas, ele aborda uma história totalmente nova, muito boa a história. O vilão, que é o Lobo, é muito bom, é muito bem feito. Inclusive dublado pelo Wagner Moura na versão em inglês, tá? E é perfeita a dublagem dele. Eu assisti o filme dublado em português e dublado em inglês. É perfeito. Pode assistir que tu não vai se arrepender. É um filme muito bem feito, encaixadinho. Ele realmente impressiona. Eu vi esse filme uma vez, passou 2 dias eu fui ver de novo, porque era bom. Então, tipo, na minha opinião sincera, eu acho que o Gato de Botas deveria ter ganho a premiação de melhor animação. Cara, eu sinto falta do boca a boca do Gato de Botas, sabe? Se ele é tão bom, por que ele é tão subestimado? Eu não vi as pessoas comentando sobre esse filme tão fortemente como, por exemplo, o próprio Tudo em Todo Lugar. Sabe, Gato de Botas, ele traz um antagonista importante, interessante, uma história inovadora, uma continuação para um personagem tão querido de Shrek, coisas que eles já tentaram fazer no primeiro filme e agora estão conseguindo com um pouco mais de maestria nesse segundo, Gato de Botas, mas faltou um pouco de o amigo falando pro amigo e recomendando, sabe? Eu não senti um peso tão forte no próprio Gato de Botas como eu senti no próprio Pinóquio de Guilherme Del Toro. Esse sim foi um filme que eu ouvi falar sobre, que o pessoal comentou sobre e espalhou a notícia sobre. Mas, infelizmente, muita gente ainda tem esse problema, entendeu? O Guilherme Del Toro, quando tu fala o Pinóquio de Guilherme Del Toro, todo mundo vai falar, pô, isso não é um filme infantil, deve ser um filme bacana, deve ser um filme bom, vai fazer tu pensar, vai abordar uma coisa ali. Agora, se falar, o Gato de Botas é indicação e classificação indicativa a 12 anos, entendeu? Vai lá, criançada, vai lá assistir, porque realmente as pessoas pensam que os filmes de animação são para crianças. Então é claro que o teu amigo de 30 anos não vai chegar pra te e falar, olha, eu vou lá no cinema ver o Gato de Botas, a não ser que ele tenha um filho. E mesmo que ele tenha um filho, é mais fácil aí deixar a criança sozinho lá na sala e ver outra coisa, entendeu? Então, tipo, os pais que assistiram devem ter gostado, que prestaram atenção, devem ter gostado. Mas é um filme que a gente pode analisar, pode parar a assistir, que ele vale a pena, entendeu? E assim, mas aí, trazendo justamente esse tópico que tu falou, eu acho que uma das importâncias, a gente tá falando tanto tempo de importância, eu acho que a gente já discutiu, né, a questão de representatividade asiática e tal, então eu não vou entrar nesse mérito de novo, mas é que eu acho que a vitória de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi muito importante nesse sentido também no Oscar, tá? Mas assim, além disso, eu acho que a gente trazendo para essa importância extra arte, digamos assim, sem ser julgar o valor artístico da obra, qual é melhor, qual é pior, tem uma questão que pra mim é importante, que é você dar o prêmio de Oscar de melhor animação pra uma animação que ela não é infantil. Eu acho que isso é importante, porque eu acho que a gente tem que parar de ver a animação como algo puramente infantil. Ano passado, inclusive na premiação do ano passado do Oscar, teve um documentário que foi feito no formato animação, que foi indicado para melhor animação, melhor documentário e melhor filme estrangeiro. E é muito bom. É muito bom de verdade, assim. E a animação dele é muito bacana e tal. Então eu acho que essas duas situações, tanto essas indicações ano passado, né, para esse filme, que é Flea, quanto esse prêmio pro Pinóquio, independente se ele é melhor do que o Gato de Botas ou não, eu acho que ele também dá essa importância. Mas assim, trazendo outros comentários, eu achei muito doido como vários filmes foram indicados sem levar nada. Bons filmes muito comentados, ou antes de serem lançados, ou depois. Elfish saiu sem nada, Banshees de Inisherin saiu sem nada, Fabelmans saiu sem nada, Babylon saiu sem nada, Tar saiu sem nada. Tipo, 5 dos que eu tô lembrando, tá? Se não tem mais. Então tem muitos filmes que foram muito comentados, que foram muito falados,
e perderam, saíram sem nada, saíram zerados do Oscar. Inclusive, falando dos bestinhos, Sherry, que pra mim, eu acho que poderia ter levado o roteiro, e talvez até a atriz coadjuvante. E tem ali, principalmente, Babylon, que tava brigando, que vinha como um dos favoritos pra design de produção e fotografia, e perdeu pra Nada de Novo no Front. Que, inclusive, foi o segundo concorrente, que é até interessante também, ver um filme alemão ter chegado como o segundo maior ganhador da noite. E, sinceramente, quando chegou no Oscar, pelas outras premiações, a gente percebia que, se não levasse tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, ia levar Nada de Novo no Front. Então, cara, foi um Oscar, assim, de certa forma, muito louco nesse sentido. Eu achei curioso, porque, né, eu acho que é importante sempre lembrar, Oscar, pra galera que fica muito mordida e tal, tal filme não ganhou nada, outro filme não foi indicado, etc e tal. Oscar não é só qualidade, tá, gente? Oscar é muito lobby, muito de merchan, né? O quanto tu faz de propaganda daquele teu filme e tal. Então envolve muito dinheiro, envolve a galera quem tem dinheiro pra colocar um anúncio, uma lembrança do filme, fazer sessão fechada para os votantes do Oscar, etc e tal. Então tem tudo isso envolvido. Mas, enfim, eu acho que foi uma marca que ficou muito curiosa, assim, pra mim, que me chamou muita atenção. Tanto os filmes tão bem falados e tão lembrados terem saído zerados, no fim das contas, no final da noite. Parece também pra vocês, assim como parece pra mim, que esse Oscar foi muito concorrido, mas ao mesmo tempo não teve competição? Mais ou menos por aí mesmo. Eu fiquei com essa impressão. A propósito, trazendo aqui uma curiosidade, o Guilherme Del Toro, ele participou de um processo de produção e a dublagem do primeiro filme do Gato de Botas, tá? Então acho que ficou um pouquinho de trauma, um pouquinho de receio aí, pra roubar, tá? Bom, mas assim, outro ponto, pra gente comentar rápido também, vocês gostaram da vitória do Brendan Fraser por A Baleia? Ou vocês achavam que tinha que ter levado o Austin Butler por Elvis? Como foi? O que vocês acharam aí dessa vitória? Cara, eu achei que foi muito bom a volta dele pro cinema, entendeu? Foi uma realização pessoal pra ele muito importante, mas é aquela situação, né? Vamos dar aquela hypada no Oscar, né? O Oscar tá precisando disso. Vamos entregar o Oscar pra quem o pessoal quer, né? Vamos fazer a vontade do povo. Não que ele não mereça, ele mereceu, mas é o Oscar, né, cara? Eu acho que como eu falei, o Oscar também fala muito de narrativa, e a narrativa do Brendan Fraser, um cara que dá a volta por cima, que ficou tanto tempo afastado, etc e tal, isso tudo também é muito forte. Eu acho que as duas atuações, gente, sinceramente, ou Austin Butler, ou Elvis não, perdão, ou é o Brendan Fraser, ou Brendan Fraser, qualquer um dos dois que ganhasse, eu tava feliz, assim, eu tava bem. Porque os dois são excelentes, inclusive até com Colin Farrell, eu acho, o beijo de Sharon correndo por fora. Qualquer um dos três que ganhasse, eu tava feliz, de verdade. Mas eu acho que a narrativa do Brendan Fraser foi mais forte e isso fez com que ele ganhasse. Cara, eu acho o Brendan Fraser um fofo, velho, de verdade. Ele é um ator bom, ele é um ator que realmente foi injustiçado. Ele se esforça, de fato, pra apresentar alguma coisa, né? Mas essa volta dele, esse retorno e o esforço que ele teve por A Baleia, realmente ele mereceu o prêmio. O Austin Butler, ele é um ator que, pra mim, particularmente, ele veio do nada. Surgiu do nada e realmente foi um fenômeno. Ele, de fato, entregou uma atuação absurda em Elvis, mas ele não tem uma história tão marcante, talvez, como o Brendan Fraser. Aquela famosa história de superação, né? A jornada do herói, como o Brendan teve. E eu acho que, realmente, pro Oscar, essa emoção forte e tu sentir em cada discurso, de cada premiação que ele foi vencedor, diversas emoções que ele passava na hora do discurso dele, foi avassalador. Você realmente se colocou no papel dele, você sentiu o que ele estava sentindo. Durante, principalmente, o discurso dele no Oscar, ele praticamente não tinha palavras. Pra mim, eu tava olhando aquele homem, ele ia morrer a qualquer momento de um ataque súbito na nossa frente, no meio da premiação. Mas pra você ver o nervosismo, a surpresa, um misto de sentimentos, que realmente o Oscar, ele tem esse papel, ele é capaz de fazer isso. É uma premiação gigantesca, de fato, como o Oscar consegue fazer isso com a gente. Então, cara, é absurdo o que aconteceu. Legal. Bem, então é isso, pessoal. A gente vai encerrando dessa forma o nosso primeiro episódio do Triângulo Nerd Podcast. A gente agradece muito a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando agora nesse comecinho. A gente falou sobre muita coisa nesse primeiro bloco. A gente ainda tem mais 2 blocos aí para serem postados ainda essa semana, né? Mas nesse primeiro bloco a gente falou sobre bastante coisa. A gente falou sobre o filme do ano, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. A gente falou um pouco sobre os indicados e as premiações do Oscar, né? E deu para abordar bastante sobre esses temas.
a respeito dos indicados, dos atores e dos filmes relacionados. Foi muito bom, eu agradeço a todos vocês, aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora. A gente ainda tem muitos planos para vir pela frente, então a gente agradece muito o apoio de vocês. Se vocês puderem nos apoiar ainda mais, caso você tenha gostado, não esquece de deixar um curtir, um like, dependendo da plataforma de onde você está vendo. Se inscreve aí no nosso canal para poder continuar a nos seguir, continuar a nos ouvir depois desse primeiro episódio, poder acompanhar o nosso progresso, a nossa evolução a partir desse primeiro episódio. Meus companheiros, essa só deixa para vocês se despedirem. Isso aí, galera. Muito obrigado, pessoal que estava escutando a gente aí. A nossa resenha sobre os assuntos polêmicos do Oscar e do melhor filme. E a gente vai estar sempre aqui, esperando por vocês. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e permaneçam com a gente pelos próximos que virão, porque ainda tem muita coisa bacana que a gente tá planejando para vocês aí. Então é isso. Até o próximo episódio